Você sabia que desde sua fundação, Capanema se tornou a principal cidade da Zona Bragantina? Foste chamada Siqueira Campos alguns anos atrás. Nossa história começa ainda no período do Brasil Império, em 1883, ano em que começou a ser construída a estrada de ferro Belém-Bragança. Capanema está vibrando, se destacando no Pará. Apareceu por essas bandas enviado pelo imperador Dom Pedro II, o engenheiro recém-formado em telecomunicações chamado Guilherme Schuch, intitulado pela Corte Real do Brasil como Barão de Capanema. Nas obras da construção da ferrovia seguia paralelamente a implantação da linha de transmissão dos Correios e Telégrafos, que era o meio mais moderno de comunicação da época, e Guilherme Schuch era o engenheiro encarregado da obra. O barão e sua comitiva de operários ficaram acampados por um bom período de tempo às margens de um rio, hoje Rio Capanema, no sítio Arapeua, local onde hoje fica a Fazenda Lucena, na rodovia que liga Capanema à cidade de Peixe-Boi, e foi exatamente ali onde começaram a aparecer os primeiros habitantes e rapidamente foi se formando um povoado. Povoado esse que foi tomando um rumo leste seguindo a ferrovia. O povoado logo virou Vila Capanema, em referência ao barão. Por conta da proclamação da República em 1889, as obras da estrada de ferro ficaram paralisadas até 1901, mas nem por isso a Vila Capanema parava de crescer. Com a retomada da construção da ferrovia, intensificou-se ainda mais a expansão do já denominado Distrito de Capanema, que assim como já era Miraselvas, também foi anexado ao município de Quatipuru. Em 1908, com a conclusão e inauguração da estrada de ferro Belém-Bragança, já era bem considerável a quantidade de moradores por aqui. Era de se admirar também aos muitos pequenos comércios que movimentavam o ainda pequeno centro comercial do distrito. Até que exatamente na data do dia 5 de novembro de 1910, recebemos nosso primeiro documento oficial de existência. Foi a Lei número 1164, assinada pelo governador do estado, Augusto Montenegro, onde está escrito o seguinte: o atual distrito doravante passa a se chamar Cidade de Capanema, e para comemorar esse marco singular, nós, filhos da terra, ou por opção, juntamo-nos para expressar nosso muito obrigado. Pronto, nascia naquela data um dos mais promissores municípios do estado do Pará. Durante 20 anos estiveram à frente do município alguns intendentes nomeados pelo governo federal. O último foi o coronel Leandro Pinheiro, deposto na Revolução de 1930. Em 1930, Capanema recebeu o nome de Siqueira Campos, voltando ao nome original em 1938. Depois a Revolução, até 1947, tivemos por aqui os seguintes interventores: Padre José Maria do Lago, João Eustaquilino Pessoa, Major Horácio Figueiredo, Dr. Euclides Cumaru, Ciriaco Oliveira, Manuel Alves da Silva, Edgar Vasconcelos, Juvenal Leal, Custódio Ferreira, Felipe Antônio da Silva e Raimundo Neves. Em 1947, houve a nossa primeira eleição, saindo vencedor para o cargo de prefeito municipal, Felipe Antônio da Silva, e de lá para cá, a ordem dos prefeitos tem sido a seguinte: Felipe Antônio da Silva, Raimundo Maurício Neves, João Eustaquilino Pessoa, Jorge Wilson Arbage, Joaquim Rodrigues, Inácio Ferreira da Silva, Jorge Wilson Arbage, Miguel Aissá Anaice, Hugo Travassos da Rosa, Miguel Aissá Anaice, Quito Freitas, Raimundo Moreira, Jaime Nascimento, Herbert Matos Veríssimo, Júlio Maciel Batista, Jaime Nascimento, Reinaldo Variedades, Edmilson Lopes Acácio, Jorge Neto da Costa, Chico Neto, Jorge Neto da Costa, Alexandre Buchacra, Eslon Aguiar Martins e Chico Neto, atual prefeito. Na sua história, Capanema se destacou fortemente na pecuária e agricultura, onde chegou a ser referência no norte do país como polo produtor e exportador de juta, malva. Também se cultivava algodão, fumo, amendoim, assim como arroz, onde tínhamos usinas e cooperativas para beneficiamento e venda.
Capanema foi uma das primeiras cidades do interior do Pará a receber uma agência do Banco da Amazônia, mas o que sacudiu mesmo e elevou consideravelmente a economia do nosso município foi a implantação de uma fábrica de cimento que chegou aqui e funcionou por algum tempo com o nome de Pires Carneiro. Hoje a fábrica se chama Cimentos do Brasil S.A. Cibrasa e ocupa posição de destaque na produção de cimento em larga escala em todo o país. Após alguns anos de sua fundação, chegaram a se instalar por aqui várias famílias de imigrantes japoneses, turcos, árabes e também pessoas vindas de outros estados. Podemos citar com destaque os irmãos Febrônio, os Abud, os Aissá Anaisi, os Buchacra, os Ichiara, Cid Aled, Josiel Martins, Manuel Barros, Michio Sató e outros mais que fortemente ajudaram a enriquecer nosso município. Hoje temos um comércio sólido e forte com destaque para a produção do feijão calpi e uma ação realizada anualmente pela CDL no comércio denominada Liquida Geral. É um frenesi de ofertas que durante 3 dias aquece nossas lojas, chegando a triplicar o movimento comercial da cidade. Ocupamos também uma posição com destaque no esporte. A seleção de futebol de Capanema é tetracampeã do Intermunicipal e já revelamos vários craques como Fredson, que jogou no Remo, Haroldo Menezes, no Tiradentes e Clube do Remo, Verlon, no Paysandu, Ricardo Capanema, que passou pelo Cametá, Bragantino, Paysandu, Sampaio Correia, Ananindeua, Castanhal e outros. Mas sem dúvidas o maior destaque foi o goleiro Edson Cimento, que jogou na Tuna, Remo, Paysandu, Palmeiras e Fluminense. Edson atingiu o ápice de sua carreira quando jogava pelo Clube do Remo e foi eleito pela CBF e pela revista Placar em 1977 como o melhor goleiro do Brasil, recebendo o troféu Bola de Prata. Capanema ostenta ainda o título das mulheres mais bonitas do estado, pois no concurso de Miss Pará, desde sua criação em 1965, já elegemos nada mais nada menos que 5 lindas jovens que elevaram nossa cidade ao topo da beleza paraense. Foram elas: Erinete Menezes Costa, em 1972, Delmira Borges Teixeira, em 1974, Gilcélia Alves de Lima, em 1975, Tereza Mônica Damasceno Brito, em 1987 e Gleice Daniele de Souza Menezes, em 1998. Também saíram ou passaram por aqui vários destaques na área da política, como Jorge Arbarge, Jade Barbalho, Zé Neto, Eduardo Costa e outros. Daqui também já saíram alguns artistas como Ed Oliveira, Keff Oliveira, Gleice Menezes, que são atores, e por que não dizer também o cantor Oswaldo Oliveira. Comemoramos também 2 das maiores manifestações religiosas em todo o mundo, que são a procissão do Corpus Christi, que é destaque em todo o país, assim como a procissão de São Francisco do Assis, que acontece de madrugada e leva milhares de pessoas a caminhar cerca de 15 quilômetros até amanhecer do dia. Já aconteceram várias coisas por aqui desde quando o Barão de Capanema acampou lá na beira do rio. Dizem que até Che Guevara andou por aqui, chegando a pegar uma carona na estrada de Salinas com o senhor Antônio Cardoso, ex-prefeito de Primavera. E existe um forte boato que o ex-ditador cubano Fidel Castro tenha nascido na região dos Campos de Miraselvas. O diabo é quem duvida, hein? O certo é que com mais de 100 anos de existência e com seus fatos históricos, ícones, famílias, desenvolvimento e progresso, a amada Capanema, cortada ao meio pelo rio Ouricuri, com seus 69.150 habitantes, fonte estimada pelo IBGE em 2018, localizada a 24 metros acima do nível do mar e distante a cerca de 150 quilômetros da capital do estado, tem muita história para contar. Salve Capanema! Esse texto é do historiador capanemense Ricardo Menezes, que em breve estará lançando um livro sobre vários contos de Capanema. Capanema está vibrando, se destacando no Pará. Os jovens e os adultos, sempre unidos a trabalhar. Foste chamada Siqueira Campos alguns anos atrás. Se
cidade com habitantes e tem coragem até demais. Você sabia quantos bairros existem em Capanema? Se formos contar com distritos, vilas e povoados como Miraselvas, Califórnia, Nova Assis, Mata Sede, Segredinho, entre outros, daria em torno de 50. Mas contando apenas com as áreas urbanas da cidade, são exatamente 28 bairros. Alguns bairros já estão bem antigos, outros mais novos, alguns bem movimentados, outros mais pacatos. E por aí vai. Alguns chamam até a atenção pelo nome, como Primeira, Garrafão, Guaraçuco, Inussum e até um chamado de Caveira. Se algum turista chegar por aí e se deparar com esses nomes, vai ficar, no mínimo, admirado. Por exemplo, o bairro da Caveira. Na verdade, tem um nome oficial como São José, por causa da igreja do referido santo, localizado ao alto do monte, no final do bairro, mas popularmente é conhecido na cidade como Caveira. Mesmo isso, que se deu por conta de uma ronda policial que, passando por lá na década de 70, encontrou uma ossada humana. Daí, o nome Caveira se proliferou. Temos também bairro da Caixa d'Água, que foi denominado assim porque ali havia um tanque cheio de água, onde eram abastecidas as caldeiras das locomotivas dos trens que faziam a linha, ainda naquela época na estrada de ferro Belém-Bragança. E o que dizer do Garrafão e Portelinha? Garrafão era por causa do rio do mesmo nome onde funcionava um bombeamento de água da Cozampa. E a Portelinha recebeu esse nome na época de uma novela de muito sucesso, chamada Duas Caras, que tinha o bairro como o mesmo nome. O certo é que Capanema, com mais de 70 mil habitantes em sua região metropolitana, e os seguintes bairros, como Almir Gabriel, Aparecida, Areia Branca, Caixa d'Água, Caíque, Campinho, Centro, Dom João VI, Fátima, Guaraçuco, Garrafão, Igrejinha, Inussum, Mutirão, Nazaré, Eobe, Pedreira, Portelinha, Primeira, Samambaia, Santa Cruz, Santa Luzia, São Cristóvão, São Pedro e São Paulo, São José, São Pio X, Tancredo Neves, 3 de Maio. São esses 28 bairros em nossa bela e querida cidade de Capanema. Parabéns, Capanema, pelos seus 110 anos. Parabéns. Ah, Capanema, cidade promissora, cidade acolhedora, município polo da região dos Caetés. Cidade a qual escolhemos para morar, trabalhar e viver. Temos orgulho de sermos capanemenses. Parabéns, Capanema, pelos seus 110 anos.